isso é 100% com o Flamengo do presente e do futuro, com conquistas. O profissionalismo, ele não significa ausência de decisões difíceis. E no Flamengo, hoje, as decisões são a última etapa de todo um processo. Não tem um processo para tudo. Não são individuais, nem são intempestivas as suas decisões. O clube tem uma estrutura voltada para o futebol, sob uma liderança claramente definida, que é baseada em fatos, horas de trabalho, reuniões, discussões, análise de causa e efeito, comparação das decisões com os resultados e projeto que é preciso para entregar o melhor resultado. Isso é profissionalismo. Quando as tomadas de decisão vêm das ações do dia a dia de cada um de nós. As decisões são tomadas sempre com o propósito de um futuro vencedor. No fim das contas, é sempre isso que a gente olha. Eu não vou relatar fatos internos, nem mesmo combater as inverdades, versões e admirações de quem não sabe nada do que acontece dentro do Flamengo. E, lamentavelmente, criam narrativas sem se preocupar se vão ou não prejudicar o próprio clube ou profissionais que trabalham no clube. Falar em vergonha. Olha, vergonha para mim é roubar, mentir, enganar e julgar sem conhecimento dos fatos. Os ataques que eu recebi, não vou me fazer comentar fatos que exponham profissionais respeitando a quem quer que seja. Não vamos fazer isso. Mesmo sendo evidente, eu gostaria de ressaltar que as mudanças no futebol do Flamengo não apagam ou desabonam de maneira nenhuma o que o Felipe Luiz fez pelo clube e a história que ele construiu no Flamengo como jogador, como treinador. Ele já está num lugar absolutamente merecido de destaque na história do clube. Felipe é querido e quando o ídolo deixa o clube, sempre é um momento difícil para todo mundo. Eu compreendo perfeitamente a reação de parte da torcida. O que acontece é que as mudanças em certos momentos, elas se tornam inevitáveis e cada vez que o Flamengo entra em campo, há uma enorme responsabilidade institucional pelo que significamos e pelo que a gente representa para os torcedores e para os amantes do futebol, para os brasileiros em geral. Então, a decisão que foi tomada foi uma decisão de cunho esportiva, tomada dentro da estrutura profissional do clube e baseada 100% em dados e fatos. É isso que eu tenho para dividir com os senhores. Eu guardei para falar com os senhores, como tem sido de hábito. A gente vive um mundo onde se acusa, se investiga e se julga tudo em 30 segundos no post de internet. Algumas decisões difíceis, se você tomá-las às 3 horas da manhã, ao meio-dia de terça-feira, às 9 da noite de uma quinta-feira, antes do almoço, depois do jogo, antes de uma coletiva, não tem hora boa para você tomar algumas decisões difíceis. Não tem, gente. É sempre difícil. E uma outra coisa é o seguinte: mas foi feito muito rapidamente. Foi feito rapidamente porque existe causa e efeito, existe análise de processo de causa e efeito. Um dia sim, o outro também depois dos jogos. 2 vezes por semana você tem reuniões onde você fala do que você planejou, o que você fez, qual foi o resultado, e você discute uma série de assuntos. Eu não vou entrar em detalhes, mas quando você tem divergências num processo desse, estruturado, as divergências e as explicações, elas estão ali contidas no dia a dia. Então, quando você comunica uma decisão, por mais difícil que ela seja, não significa dizer que ela seja desprovida de explicação. É porque houve muita conversa e foram debatidos pontos que, de alguma maneira, levavam a uma preocupação importante quando você olha o quê? Para o presente e para o futuro vencedor. Então, a responsabilidade que eu tenho como presidente é de avaliar esses fatos e me questionar: o que nós estamos vivendo vai levar o Flamengo a um ano vencedor? E quando a resposta é não, ou você corrige o rumo, ou você muda. A tentativa de correção de rumo foi feita. Em algum momento nós entendemos que isso não era possível
E nós tomamos a decisão que tínhamos tomado. Essas decisões difíceis, por piores que elas possam parecer, quando você se depara com algumas situações que você não vê uma perspectiva positiva, gente, é melhor você tomar a decisão hoje do que amanhã. Por mais que ela incomode os torcedores, eu não posso ser só torcedor. E dentro de mim também tem um torcedor. Eu tenho uma responsabilidade com a instituição e com o que está tendo vindo. A gente quer vencer, vencer, vencer. Então, dentro desse preceito, olhando no espelho para mim mesmo, está absolutamente claro que isso estava muito em risco esse ano. E eu acredito que eu tenho que tomar a decisão para o qual os senhores me elegeram. É isso que eu tinha que dividir com os senhores. Boa noite, vamos com tudo por mais um Período Domingo. Salvação de Deus.